Olá! Vamos direto ao ponto nesta nossa análise visual de hoje. A ideia aqui é fazer um mergulho profundo, quase uma masterclass, num dos temas que mais assustam na matemática, mas que, na verdade, é fascinante: as transformações trigonométricas. Sabe aquela velha mania de só decorar fórmulas cegamente? Pois é, a gente precisa mudar essa mentalidade agora mesmo. O segredo para mandar bem em provas de alto nível é trocar a decoreba por um pensamento estratégico, como se a gente estivesse montando um verdadeiro quebra-cabeça. Nosso roteiro para essa explicação é bem direto. A gente vai passar pelo pilar da trigonometria, dar uma olhada nas fórmulas e mnemônicos, aprender a dominar o arco duplo, desviar das armadilhas e da falsa linearidade, analisar casos práticos da UERJ e, por fim, fechar com estratégias de prova. Começando então pela seção 1, o pilar da trigonometria, indo muito além do triângulo retângulo. Afinal, o que são essas tais transformações? Pensando de um jeito bem prático, elas são verdadeiras chaves mestras da álgebra. Sabe quando aparece um ângulo totalmente estranho e desconhecido na prova? Então, a gente usa essas ferramentas para quebrar esse ângulo complexo em pedaços familiares, que são aqueles nossos velhos conhecidos da tabela, os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. É literalmente a arte de simplificar equações para revelar os segredos que a geometria tenta esconder. E olha só como isso se conecta perfeitamente com o que as provas realmente cobram. Se a gente observar o eixo cognitivo 3 da matriz de referência oficial, focado em enfrentar situações problema, a mensagem fica claríssima. Dominar essas transformações não é só sobre fazer conta rápido, não. É sobre saber selecionar os dados, organizar tudo e interpretar as informações para resolver problemas reais. No fim das contas, é exatamente essa habilidade que separa quem fica na média de quem alcança a excelência. E isso nos leva à seção 2, fórmulas e mnemônicos clássicos, para ancorar a memória. Todo mundo sabe que a matemática exige muita lógica, certo? Mas na hora da prova, com a pressão lá em cima, a memória de curto prazo precisa de uma ajuda. É aí que entram os clássicos. Para a fórmula do seno da soma ou diferença, aquele verso famoso inspirado em Gonçalves Dias é um verdadeiro salva-vidas. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Mas tem um detalhe crucial que não dá para esquecer de jeito nenhum. Na expansão do seno, o sinal matemático dentro do parêntese continua exatamente igual. Ou seja, se está somando no ângulo original, vai somar na fórmula. Simples assim. Agora o cosseno? Bom, o cosseno tem uma personalidade um pouco mais rebelde. A regrinha aqui é cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. A regra de ouro é que o sinal sempre vai ser invertido. Se a gente tem uma soma de dois ângulos, na hora de expandir, a gente subtrai os produtos. E se for uma subtração de ângulos, a gente soma. Parece um detalhezinho inofensivo, né? Mas é exatamente isso que garante o acerto ou o erro da questão inteira. E para fechar essa trindade clássica, a gente tem a tangente, o mnemônico. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Monta a estrutura da fração perfeitamente. E a tática dos sinais aqui é super elegante. O sinal da parte de cima do numerador sempre acompanha a operação original. Já o sinal da parte de baixo do denominador obrigatoriamente vai assumir o oposto. Com essas três âncoras mentais bem firmes, calcular qualquer ângulo composto fica muito mais fluido. Seguindo em frente, vamos para a seção 3, dominando o arco duplo, o poder da proporção 2:1. Bom, na matemática, tudo está conectado. As fórmulas do arco duplo nada mais são do que a aplicação direta daquelas fórmulas de soma que a gente acabou de ver, só que usadas quando os dois ângulos são iguaizinhos. O seno do arco duplo é bem direto, 2 vezes o seno vezes o cosseno. Mas, prestem muita atenção no cosseno do arco duplo. Ele é praticamente um canivete suíço tático. Ele oferece 3 variações diferentes que vêm direto da relação fundamental da trigonometria. E por que isso é incrível? Porque dependendo do que a equação pedir, dá para escolher a variação só com cossenos ao quadrado, só com senos ou com os dois, facilitando demais a nossa vida na hora de simplificar tudo. Agora a gente entra num território perigoso. Seção 4. Armadilhas e falsa linearidade. Os sinais de alerta na prova. Quem elabora as provas conhece de cor as fraquezas de quem está fazendo o exame sob estresse. Por isso, a gente precisa desmontar a armadilha mais perigosa de todas. Aquela mania de achar que função trigonométrica funciona como um operador linear simples. Gente, é um erro gigante achar que o seno da soma de 30 e 60 graus é a mesma coisa que o seno de 30 mais o seno de 60. O cálculo da soma de verdade dá 1, mas se a gente tentar fazer essa falsa distribuição, o resultado dá um número totalmente maluco. Então, regra vitalícia.
Jamais distribua uma função trigonométrica como se fosse uma continha de multiplicação básica. E o assinal de cascas de banana das bancas não para por aí. Tem a clássica confusão de trocar os sinais na hora de expandir o cosseno, tem os tropeços algébricos na hora de racionalizar denominadores cheios de raízes, ou pior ainda, esquecer de conferir o quadrante do ângulo na hora de calcular o arco metade. Isso é fatal e sempre acaba num erro bobo de sinal na resposta final. Chegou a hora de colocar a mão na massa na seção 5, Casos Práticos da UERJ, o detetive em ação. Vamos pegar um enigma prático que é a cara das provas de qualificação. Imagina um problema de topografia. A gente tem um triângulo retângulo, a distância até o prédio é de 20 metros, mas o ângulo de observação é de 75 graus. O grande problema, 75 graus não está na nossa tabelinha de ângulos notáveis. E agora? Como a gente resolve? Vamos mapear o raciocínio. O primeiro passo é montar a equação da tangente, sem mistério. Mas a grande sacada vem no passo 2, bater o olho e perceber que 75 graus é na verdade 45 mais 30, usando um disfarce. Quando a gente faz essa quebra, é só aplicar a fórmula da tangente da soma, colocar os valores que a gente já sabe de cor, fazer uma racionalização com bastante calma e pronto. O problema se desmancha na nossa frente e entrega a altura exata do prédio, que é 20 vezes 2 mais raiz de 3. E que tal um segundo desafio, agora com o peso de um exame discursivo? Dá uma olhada nessa equação. Cosseno de 2x mais cosseno de x é igual a zero. Num primeiro momento, parece impossível de sair do lugar, né? Afinal, os argumentos da função estão diferentes. De um lado a gente tem 2x e do outro apenas x. O segredo para desatar esse nó é puramente tático. Quando a gente percebe essa proporção de 2:1 nos ângulos, o instinto já tem que gritar arco duplo. Quando a gente substitui o cosseno de 2x por 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1, a mágica acontece. A gente transforma o que era trigonometria pura num simples polinômio de segundo grau. Aí é só fazer uma substituição visual, mandar ver numa fórmula de Bhaskara para achar as raízes, que dão meio e menos 1. Para fechar, é só jogar esses valores de volta no ciclo trigonométrico para descobrir o conjunto solução final. É ou não é uma obra de arte da álgebra? Para fechar nossa investigação, vamos à seção 6. Estratégias para a prova com dicas práticas. Porque não adianta nada saber toda a teoria se faltar velocidade e consistência na hora que o relógio está correndo contra a gente, concorda? Então olha só essas 3 táticas de ouro. Primeira, bater o olho num ângulo solitário, que não é notável, tipo 15, 75 ou 105 graus. Já nota ali do lado que é uma soma ou subtração de 30 a 45 ou 60. Segunda tática, numa equação muito longa, faz um rastreio visual rápido buscando a proporção de 2:1 nos ângulos. É o sinal verde para o arco duplo. E a terceira, antes de sair fazendo contas imensas, tenta deduzir qual vai ser o sinal matemático da resposta usando a lógica dos quadrantes. É um radar excelente para fugir de alternativas incorretas. E a gente termina com uma reflexão provocativa. Na próxima vez que aparecer um ângulo ou uma equação dita impossível na prova, será que esses gatilhos ocultos vão ser ativados? A matemática avançada não é sobre lidar com o impossível, mas sim sobre ter o ferramental certo para enxergar as estruturas que estão escondidas atrás dos números. Da próxima vez que pintar aquele desafio cabeludo no caderno de questões, a lente de detetive já vai estar pronta para desmascarar os disfarces, aplicar a transformação exata e garantir a pontuação. Que essa nossa explicação visual de hoje faça toda a diferença nos estudos. Até a nossa próxima investigação.